Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai continuar falando sobre a quarta temporada de Stranger Things. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Tamo aí quase uma semana que estrearam os 7 episódios do volume 1 da quarta temporada de Stranger Things e tem muito assunto babado pra gente resolver, tem muita coisa pra gente questionar, criar teoria, especular. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente espera do volume 2, que vai conter 2 episódios, sendo eles o 8 e o 9, e que estreia no dia 1º de julho na Netflix. Então a gente tá aí um pouquinho mais de um mês até o lançamento do volume 2. Vamos falar, vai ter spoilers, obviamente, da temporada 4, então se você ainda não assistiu até o final, né, vai lá assistir os outros vídeos e depois você volta pra gente comentar um pouquinho. Bom, acho que a primeira coisa que vale a gente falar, né, é que a gente terminou a temporada de um jeito bastante chocante, com uma revelação bastante bombástica, né, de que o Vecna é o número 1 e também é o filho do Victor Creel, e a gente terminou com a Nancy sendo pega pelo Vecna, né, o que eu achei que foi muito angustiante, porém ao mesmo tempo muito legal, que eles trouxeram de volta o trauma da Nancy em relação à Barb. A Barb, né, pra quem não se lembra da primeira temporada, já que ela foi há muitos anos atrás, era a melhor amiga da Nancy. A gente vê ali até, né, meio que um flashback realmente do que aconteceu, que eu achei ótimo, pra trazer a gente de volta pros acontecimentos, porque eu também já não lembrava direito. E a Barb foi a primeira vítima, uma das primeiras vítimas do mundo invertido, né, e enfim, de todos esses lances, e foi um grande trauma. E ela acabou virando um ícone, assim, né, fora da temporada. Foi uma personagem que o pessoal acabou gostando bastante, interagindo bastante com ela, né. Então eu gostei que eles trouxeram um pouco esse trauma, né, do passado da Nancy. E eu não acho que a Nancy vá morrer agora, mas isso não significa que eu não acho que a Nancy pode morrer, né? Eu acho que quando a gente tem séries assim, existe uma certa jornada de personagem meio que leva de volta pra morte. Eu vou dar um spoiler leve de Teen Wolf, mas tem uma personagem que morre em Teen Wolf, e exatamente o episódio em que ela morre, desde o começo do episódio, desde que você começa a assistir, dá pra ver que tá rolando essa jornada de despedida da personagem. Eles não falam abertamente, mas é como se ela estivesse encerrando certos ciclos. E eu senti, talvez, nessa temporada, a Nancy encerrando alguns ciclos. Eles estão no momento ali onde eles precisam definir o futuro da personagem, né? E eu acho que eles estão numa encruzilhada. Particularmente, eu sou uma pessoa que gosta muito da Nancy e do Jonathan juntos. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu acho que ele, quando tá com a Nancy, eles têm uma dinâmica legal, né? O Jonathan, ele foi um cara que acabou ele e a Nancy se juntando ali no começo, né? Pra tentar encontrar o Will e tentar entender o que tava acontecendo e tudo mais. E o Steve, né? Que acaba vindo depois. E eu acho que o Jonathan e a Nancy, eles combinam super bem. É óbvio que, assim, no final das contas, é um chip, né? E eu acho, sim, que a Nancy e o Steve também têm bastante química. De novo, eu falei isso no meu vídeo, vou falar de novo. Eu ainda não sei como eu me sinto em relação a Nancy e o Steve estarem meio que flertando, né, e claramente interessados um pelo outro de novo. Mas, obviamente, a gente sabe que existe um atrito entre o Jonathan e a Nancy. O Jonathan, ele não quer abandonar, né, a família dele de novo. Ele sente que ele precisa ficar ali com os irmãos dele, o Will e a Eleven, né, que ele chama a Eleven de irmã nessa temporada. E a Joyce com os filhos, que também ela chama a Eleven ela considera a Eleven a filha dela e tudo mais. Então, assim, o Jonathan não tá pronto pra isso, né? E ele também não tá pronto ainda pra contar pra Nancy sobre isso. E a Nancy, ela tem muita ambição, né? Sobre as coisas e tudo mais. Eu não vejo, pra ser sincera, ela ficando com nenhum dos dois. E é por isso que eu acho que a gente tá entrando num caminho aonde a personagem pode morrer, né? Eu acho que seria muito trágico, não seria algo que eu gostaria que acontecesse, mas eu acho que é uma possibilidade, né? A gente viu que temporada passada a gente teve a morte de um personagem importante, que era o Billy. É uma morte que foi muito sentida nessa temporada, especialmente pela Max. Mas a gente teve também a morte do Hopper, que no final das contas ele não morreu de verdade. A gente teve a morte do Alexei, que era um personagem importante e tal, e eu acho que com tudo que a gente tem rolando nessa temporada, faria sentido a morte de um personagem principal e de um personagem que esteja, né, na série já há bastante tempo, e eu acho que os sinais apontam pra ela. É óbvio que, assim, a gente pode fazer essa análise sobre praticamente qualquer personagem, mas eu sinto que essa encruzilhada da Nancy, resolver as coisas com o Jonathan e ficar com ele, ou voltar com o Steve, e até essa reconexão dela com o Steve, porque querendo ou não, ele foi o primeiro amor dela e ela foi o primeiro amor dele, eles tiveram um relacionamento e tudo mais. Eu acho que
tudo isso tem cara de despedida pra mim. De novo, é óbvio, isso a gente pode acabar analisando isso de qualquer personagem, mas me dá a impressão de que essa é a jornada dela, ainda mais quando a gente coloca em cima de tudo isso, tudo que rolou nesse flashback da Barbie, né, e do fato de que a gente sabe que ela tá se sentindo culpada e tudo mais. Então, eu acho que rola isso. Além do mais, eu acho que nessa temporada a Nancy tem estado mais fodona, né? Então a gente vê ela falando das armas e tudo mais, né? Acho que pode vir aí essa morte. Não gostaria, ia ficar muito triste e acho que isso vai afetar o Steve de um jeito muito forte se realmente acontecer. Mas eu acho que pode vir aí. Obviamente também vai afetar o Jonathan, mas enfim, vocês entenderam. Eu acho só que não vai ser agora. Eu acho que eles vão conseguir salvar a Nancy, principalmente porque no final, né, quando a gente termina de assistir o 7º episódio lá na Netflix, a gente tem um teaserzinho de 30 segundos que tem algumas cenas inéditas do volume 2, né, dos 2 últimos episódios. E a gente vê claramente várias cenas onde a gente tem a Nancy, a Robin e o Steve no mundo invertido, só que eles já estão com outras roupas, eles estão com equipamentos, né, armas e coisa e tal pra se defender. A gente vê também o Ed e o próprio Dustin no mundo invertido. E a gente tem algumas cenas onde a gente vê o Lucas e a Max. Eu não consegui dizer com certeza se eles estão no mundo invertido. A luz parece, né? E a gente vê que tem uma cena que a Max também tá. A gente tem aquela porta fechada de madeira. É uma coisa meio escura e tal. Então me parece que pode ser no mundo invertido também, assim como o Lucas. Então isso me leva a crer que todo mundo que tá em Hawkins deve ir pro mundo invertido através desse portal novo que eles encontraram ou através de um novo portal. Então eu acredito que eles devem sair, né? Voltar pra Hawkins, se reagrupar, se entender ali, traçar um plano, né, uma ideia e voltar pro mundo invertido para tentar derrotar o Vecna. Isso porque a Nancy, dentro desse flashback, ela também descobre a verdade sobre o Vecna. Ela descobre quem ele é, que, né, a gente ouve a história sendo contada tanto nas memórias da Eleven, quanto no Vecna mexendo com a cabeça da Nancy e mostrando ali que ele era o filho do Victor e tudo mais. Então eu acho que com esses conhecimentos novos, eles devem sair, se reagrupar e voltar. E, inclusive, isso leva a gente pra cena onde o Ed está tocando guitarra no mundo invertido. Foi uma das primeiras cenas que a gente teve no trailer, quando eles soltaram o trailer, né, dessa 4ª temporada. E eu tava muito curiosa pra entender como é que a gente ia chegar nesse ponto. Depois que a gente entende que a música tem uma importância muito grande nessa temporada, fica bem claro como eles vão introduzir tudo isso. E, obviamente, que o Ed fala sobre ter uma banda e tudo mais. E aí a gente entra pra minha próxima teoria de que talvez o Ed também, infelizmente, vai dizer adeus. Acho que existe essa possibilidade. Eu ia ficar arrasada. Eu acho que ele é um personagem novo com muito potencial. Gostei muito da dinâmica dele com todos os personagens, mas ao mesmo tempo a gente tem também alguns direcionamentos narrativos do personagem que me fazem pensar que ele pode estar caminhando para a morte. Principalmente porque quando a gente conhece o Ed no começo da temporada, ele diz que ele é muito medroso, que normalmente ele foge, né, das coisas e tudo mais. A gente vê ele mestrando o D&D também, e ele fala bastante sobre você não ter vergonha, não precisa ter vergonha de fugir, não tem nada de errado em você perceber quando você tá em desvantagem, né, e fugir e tentar, enfim, se reagrupar e tudo mais. E depois, mais pra frente, né, depois que ele fica um tempo com o Steve, com a Nancy, com a Robin e com os meninos, né, com as crianças, tem uma conversa com o Steve muito interessante sobre a relação do Steve com o Dustin, sobre como às vezes ele até sentia um pouco de ciúmes da forma com que o Dustin idolatra o Steve, né, e fala bastante sobre ele não ser essa pessoa corajosa, e sobre ele, enfim, ter essas questões, né. Inicialmente eu tinha achado que o Ed poderia se sacrificar nesse primeiro momento onde a Nancy ainda tá sendo controlada pelo Vecna e o Steve ainda tá no Upside Down, e meio que voltar e ajudar de alguma forma e acabar ficando preso ali, seja porque os bichinhos do Upside Down apareceram e prenderam ele, enfim. Acho que ainda é uma possibilidade, mas como todos eles voltam, pode ser também que o Ed fique preso e depois a gente veja eles voltando pro Upside Down pra derrotar o Vecna e também pra tentar resgatar o Ed, né? Então acho que isso ainda é uma possibilidade e isso faria sentido com essa conversa que ele tem sobre sacrifícios e sobre ser corajoso, né? Então acho que o ato dele se sacrificar, porque ele até fala, quando eles entram no Upside Down pela primeira vez, que a Nancy sequer pestanejou na hora de pular na água e ir atrás do Steve. A Robin ficou meio assim, mas também, obviamente, foi, né? A lealdade dela muito forte. E ele não queria ir, mas ele sentiu que ia ser muito feio se ele não fosse, então ele decidiu ir também. Então eu acho que a gente vê uma mudança nesse personagem e eu acho que essa mudança pode vir nessa forma de demonstrar coragem se sacrificando
em certo ponto, e talvez não no sentido de sacrificar a vida, mas se colocar ali em risco de estar preso no Upside Down pra tentar salvar alguém que tá quase sendo capturado pelo Vecna. Porém, de uma forma ou de outra, acho que ele vai voltar pro Upside Down, acho não, né? Ele vai voltar pro Upside Down pra tocar a guitarra, pode ser que eles vejam no Ed também a arma que eles precisavam, né? E pode ser que eles coloquem ele lá. Eu não sei se eu acho que eles vão derrotar o Vecna nessa temporada, né? Como eu já falei, a gente ainda tem a 5ª temporada, então pode ser que eles derrotem o Vecna e acordem algo pior, ou pode ser que eles pensem que derrotaram o Vecna ou só fecharam os portais. De alguma forma o Vecna vai conseguir escapar de novo, porque a gente entende então que o Vecna, sendo o número 1, ele é muito forte, né? Ele é muito mais forte do que a gente imaginava. Os poderes dele batem de frente com os poderes da Eleven. Ela, obviamente, aprendeu várias táticas, né, e técnicas com ele. Eu acho que ele pode ser uma ameaça muito maior do que a gente tá imaginando. Então pode ser que eles consigam salvar todo mundo dessa ameaça mental do Vecna, mas não derrotá-lo de fato no final dessa temporada. E aí a derrota dele e, enfim, o fim do Upside Down, de uma forma geral, pode acontecer na 5ª temporada. Além de tudo isso, a gente sabe então que o Mike, o Will e o Jonathan e o Argyle descobriram aonde é o lugar que a Eleven tá, mas a gente também sabe que o governo, né, e os oficiais que estavam atrás dela conseguiram tirar do outro policial a informação aonde ela tava. Então, provavelmente a gente vai ter um grande showdown acontecendo ali naquele momento, né? E talvez até por isso não venha a destruição do Vecna. Pode ser que a Eleven não consiga chegar em Hawkins a tempo de ajudar quem tá lá, e o pessoal de Hawkins tenha que se virar pra salvar tudo, e o pessoal da Eleven, Mike e Will, tenha que resolver ali aquela questão mais burocrática, digamos assim, com os oficiais dos Estados Unidos e o Papa, enfim, e todo o resto, né? Além disso, a gente tem toda a questão do desenho do Will, que está me enlouquecendo, está comendo meu cérebro aos poucos, porque a gente tem algumas menções sobre esse desenho, né? Inclusive a Eleven fala, acho que ele tá gostando de uma garota, ele tá desenhando lá um negócio que acho que é pra ela, e ele fica com esse negócio do desenho pra dar pro Mike, ele não dá pro Mike nunca. Meu Deus, o que tem nesse desenho, entendeu? Tipo, obviamente a gente tem esse subtexto de que o Will tem sentimentos românticos pelo Mike. Os atores já falaram um pouco sobre isso sem querer falar abertamente, que eu não sei muito bem como eu me sinto em relação a isso. Então o que eu espero em relação a essa história é que isso seja desenvolvido, né, no volume 2, que a gente tenha esse momento. Eu acho que tudo bem se o Will ainda tá incerto, ou se ele mesmo não entende muito bem esse sentimento, se ele ainda tá se descobrindo, mas eu acho que vale isso ser debatido abertamente pra gente, né? Obviamente é uma série nos anos 80, as coisas com LGBTs eram muito mais difíceis do que elas são hoje em dia. Então, obviamente, ninguém vai sair por aí anunciando que era gay, que é lésbica, né? Como é o caso da Robin, que inclusive acho que ela tá até muito mais receosa, né? Em relação a isso, até não contou nem pra Nancy sobre ela. Então, obviamente, a gente tem isso, mas ao mesmo tempo é uma série de agora, né? 2022, que está adaptando aquela época. Então, eu acho que eles podem sim ter esse debate mais abertamente pra gente, né? E acho que seria interessante se a gente visse isso no volume 2. Além do mais, ver o que é esse bendito desse desenho. Eu não sei, a gente sabe que o Will, ele tem uma relação muito próxima com o mundo invertido, por tudo que aconteceu com ele. Então talvez também ele pense que isso possa ser alguma influência disso que aconteceu. Ele pode estar com medo, confuso, sem se entender. Então eu espero que isso leve em algum lugar e que a gente descubra o que tem nesse desenho, né? Tipo assim, será que o desenho é ele e o Mike se beijando? Não é possível, né? Talvez seja possível, não sei. E outra coisa, né, um último detalhe que o pessoal na internet tá falando, eu dei uma olhada meio por cima, então, enfim, eu vou contar pra vocês, só porque todo mundo está contando, eu achei curioso, mas aparentemente, então, no dia que eles vão no rink de patinação de gelo, é o dia do aniversário do Will, e teoricamente, ninguém lembrou do aniversário dele. Obviamente, aconteceram muitas coisas naquele dia, em teoria, ninguém falou nada, nem o Mike, nem a Eleven, nem o irmão dele, então, tipo, não sei se foi uma falha, se foi por acaso, se realmente era pra ser e pra mostrar que, tipo, todo mundo tinha esquecido e ele, tipo, tá se isolando cada vez mais. Eu não sei, tô meio em dúvida sobre o que pensar em relação a isso. Além do mais, a gente tem ainda o núcleo da Rússia, que segue firme e forte. Hopper está vivo, está bem, se reencontrou com a Joyce, foi maravilhoso esse momento. O Antonov vai ficar com Deus? Provavelmente, né? O querido, ele não tem muitas esperanças, ele contou lá a história triste do filho dele, ele tá de novo com essa também narrativa de encerramento de ciclo, ele conta a história do filho, que ele queria dar orgulho pro filho e E ele já falou que pra ele não tem mais esperanças ali na Rússia, né? Independente dele ficar preso, enfrentar o Demogorgon ou não, ele vai, né? Ele vai de caixão mesmo
porque lá na Rússia eles não têm muito esse negócio de perdoar, assim, né? Eu acho que esse é um personagem que a gente já pode começar a se despedir, o que eu estou triste, porque eu gostei muito dele, mas eu também não vejo muito futuro pra ele. Mas, de qualquer forma, a gente vê algumas outras imagens onde tem o Murray e o Hopper, e eles andam ali, aparentemente, por dentro da prisão, e eles vão ver algumas outras coisas, alguns outros monstros, que devem ser monstros do mundo invertido, sejam eles criados a partir de estudos em cima do Demogorgon, ou até dos poderes da própria Eleven, enfim, acho que podem ser experimentos que acabaram gerando esses monstros, mas com certeza fazem parte do arsenal ali de armas que a Rússia tá construindo para, enfim, destruir os inimigos. E por fim, a gente tem uma personagem que se criou um grande hype em volta dela, que é a personagem da Amy Beth McNulty, que é a Vicky, que aparece por 2 segundos no primeiro episódio, e é isso aí. Teoricamente, ela é o interesse amoroso da Robin, né? A gente já sabe que a Robin tem uma crush nela e tudo mais, a gente não sabe qual que é a dela, se ela gosta da Robin ou não, segundo, né, a lógica irrefutável de Steve Harrington. Obviamente ela gosta, né? Tipo assim, não sei se da Robin, mas assim, obviamente ela gosta de menina, então ficou aí meio no ar, e ela nunca mais apareceu. Mas a grande questão é que se a gente tem uma temática nessa temporada que é muito importante, é a música. A Vicky faz parte da banda. Então pode ser que a Robin veja nela uma boa aliada, uma figura importante pra eles conseguirem ter poder de derrotar o Vecna. Pode ser que nesses 2 últimos episódios ela chame, peça ajuda da Vicky, ou a Vicky acabe tropeçando em alguma situação, ou até o Vecna vá atrás dela e eles salvem ela, e aí ela acaba ficando pra ajudar eles. Então assim, eu acredito que a interação vem, entendeu? Que nesses 2 últimos episódios ela vai aparecer pelo menos pra ser um pouquinho importante na resolução das coisas e interagir um pouco mais com a Robin. Posso estar me iludindo? É claro que sim, eu sou a rainha de me iludir com as coisas. Mas, né, a gente segue acreditando que existe essa possibilidade, então é isso. Acho que ela pode sim vir, e se não vier nesses 2 últimos episódios, na 5ª temporada com certeza, em 2023 com certeza. Então é isso, quero muito saber quais são as teorias de vocês, quem vocês acham que vive, quem vocês acham que morre, o que vocês acham que a gente pode esperar desses 2 últimos episódios da 4ª temporada de Stranger Things. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha nesse vídeo, e a gente se vê no próximo. Um beijo!